Então hoje nós temos diante de nós mais um texto do Evangelho de Mateus, e o texto que nós veremos hoje, por mais que ele é pequeno, ele é bem importante, tem uma importância bastante grande, tanto histórica quanto teológica, para aquilo que é o principal propósito de Mateus ao escrever o seu Evangelho. E aqui eu lembro os irmãos que Mateus, quando escreve esse seu livro, esse seu relato sobre a vida de Jesus, ele tem em mente alcançar um público predominantemente composto de judeus. O apóstolo quer mostrar para os seus compatriotas que o Messias, tão esperado por eles, é o rei que foi crucificado. Mostrar que Jesus de Nazaré, aquele que havia sido traído e morto, crucificado como um criminoso, ele é o Messias que Deus anunciou que viria. Jesus, o rei crucificado, é o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento. Mateus quer provar para o seu público, provar para os seus compatriotas, de que Jesus venceu na cruz. Que a crucificação não foi a derrota de um impostor, mas a vitória do verdadeiro e eterno Rei de Israel. E que tudo o que aconteceu envolvendo a vida de Jesus de Nazaré ocorreu exatamente como Deus havia anunciado. O povo judeu só estava cego diante desta realidade. Não estava conseguindo enxergar essa verdade de que o Messias esperado é o rei que foi crucificado. E é por isso que em diversas oportunidades nós olhamos para o Evangelho de Mateus, em textos como nós vimos na última pregação, onde o apóstolo ele narra um evento sobre a vida de Jesus, sobre o ministério de Cristo, e em seguida ele demonstra nas Escrituras como elas já anunciavam que aquilo aconteceria. Então é muito comum no Evangelho de Mateus, especialmente no Evangelho de Mateus, mais do que nos outros, onde o autor ele conta algo sobre Cristo, e aí depois ele diz, olha, tudo isso se cumpriu conforme havia dito o profeta. Então Mateus quer mostrar essa realidade, de que o Messias veio ao mundo, e que a sua morte não foi a sua derrota, mas tudo aconteceu conforme Deus havia dito que aconteceria. Então nós vamos para o texto de hoje, nós vamos ver aqui o que ele tem a nos dizer, o que ele pode acrescentar a este propósito maior de Mateus em apresentar Jesus como o Messias esperado que foi crucificado. Então acompanhe comigo a leitura de Mateus 27, versos 11 a 14. O texto diz assim: Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou dizendo, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou, não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Meu objetivo maior aqui, queridos, nessa exposição, é retirar dessa narrativa 3 verdades fundamentais sobre Jesus, que contribuem para a proposta maior de Mateus, de apresentar Jesus Cristo crucificado como o Rei Messias esperado. E dentro desse objetivo nós veremos, em primeiro lugar, que a resposta de Jesus a Pilatos demonstra a sua identidade. Depois, em segundo lugar, nós veremos que o seu silêncio demonstra a sua disposição. E por fim, em terceiro lugar, que a sua presença, a sua própria pessoa, ela sempre causa reações em qualquer um que tenha um encontro com ele. Então vamos em primeiro lugar ver que a sua resposta demonstra a sua identidade. O verso 11 nos conta que Jesus estava em pé diante do governador. E este o interrogou dizendo, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo isso. Ou como diz uma outra tradução, a tradução da NVT, ele diz assim, Jesus respondeu, é como você disse. Então, como nós vimos na última exposição, houve aqui nesse momento da história, por parte dos religiosos, uma preocupação em relação à acusação que eles imputaram a Jesus pelo crime de blasfêmia.
Os religiosos ficaram com medo de que a acusação por blasfêmia fosse uma acusação fraca diante das autoridades romanas. Eles precisavam da autorização dos romanos para poder executar a Cristo. Então eles tinham que apresentar Jesus diante das autoridades, impondo uma acusação extremamente forte que levasse os romanos a dizer: ok, vamos executá-lo porque o crime dele é realmente grave. E é por conta disso que os religiosos transformaram a acusação de blasfêmia em uma alegação de que Jesus estava reivindicando o trono que pertenceu a Davi, que Jesus estaria reivindicando o trono da nação judaica, algo que o Império Romano, o império conquistador de muitas nações, jamais toleraria. Os religiosos eles chegaram à conclusão de que seria muito mais garantido apresentar uma acusação de cunho político aos romanos do que de cunho religioso. Se nós levarmos de blasfêmia, talvez não tenha o mesmo peso de que nós levarmos uma acusação de cunho político. Ele é alguém aqui que quer tomar o trono que vocês conquistaram. Então, depois desse ajuste de acusação, aquela acusação que seria apresentada, Jesus foi então apresentado a Pilatos, o governador da Judéia, juntamente com essa acusação. E aí então Jesus está neste momento em pé, diante desta autoridade romana, diante de Pilatos, quando ele pergunta: você é o rei dos judeus? E aí, quando a narrativa aqui de Mateus coloca para nós no texto que Pilatos interrogou Jesus, isso pode nos fazer pensar que esse era um interrogatório sério, que Jesus estava ali diante de uma autoridade romana, preocupada com aquela situação. Mas não é o caso aqui, irmãos. O que nós temos aqui diante de nós é muito mais a figura de um burocrata sem nenhuma disposição para fazer o seu trabalho. Essa ideia ilustra melhor o que está acontecendo diante de nós. Pilatos não está levando a sério essa acusação. Na verdade, tudo é ridículo demais para ele. Percebam só o cenário aqui. Nós vamos várias vezes tentar fazer esse exercício de imaginação, tá? Em várias oportunidades eu vou levar vocês a tentar imaginar o que é a cena que está acontecendo. Imagine só o que este momento aqui representa. Estão ali diante de Pilatos os líderes dos judeus, um povo oprimido pelo império. A única liberdade que o povo judeu desfrutava dentro do Império Romano era a liberdade de culto. Os romanos deixaram: olha, nós conquistamos vocês, nós vamos deixar vocês aí no cantinho de vocês, com o templo de vocês, podem fazer os cultos que você quiser, mas vocês vão pagar impostos a nós e vocês estão debaixo da nossa autoridade. É um povo que certamente desejava estar debaixo do seu próprio rei. É um povo que queria isso. Eles não viam a hora de ter novamente um rei sobre eles que fosse da nação deles. Que houvesse um trono lá em Israel ocupado por um descendente de Davi. Esse era o grande anseio. É isso que permeia a expectativa do Messias. E aí esse povo está ali expondo um compatriota, que Jesus é, um judeu da linhagem de Davi, expondo ali para Pilatos um suposto revolucionário, alguém que está ali gerando uma revolta contra o império, porque ele quer tomar o trono de Israel, e eles estão fazendo isso por amor a Roma. É isso que chega diante de Pilatos. Pô, eles estão aqui me apresentando um descendente dele que está fazendo algo que eles tanto querem, tomar o trono de Israel, e estão dizendo que essa alegação é por amor. Então os judeus chegaram lá: Pilatos, nós estamos aqui entregando um dos nossos para ser crucificado. Nós queremos que ele seja morto porque ele quer nos liderar em uma rebelião contra o Império Romano, e nós não vamos aceitar isso. Porque nós amamos a César. Nós amamos Roma. É claro que Pilatos percebeu isso. É óbvio que Pilatos viu que a situação era estranha demais. É óbvio que ele não levou a sério a acusação. Por isso que a pergunta que ele faz aqui para Jesus não é uma pergunta de alguém que está interrogando
um acusado sério por algo grave. Isso aqui está sendo feito com ar de deboche. Ele olhou para Jesus e disse: então você é o rei dos judeus? É você mesmo, então? Você é esse cara aí que está tentando promover uma revolução? E aí, diante da pergunta, a resposta que Jesus entrega aqui no texto, ela não é evasiva, como pode sugerir essa tradução que nós usamos aqui, a NAA. Porque na NAA diz assim, que Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. E percebam como essa tradução ela pode transmitir a ideia de que Jesus tenha dito algo como: olha, veja bem, Pilatos, é você que está dizendo isso. Eu mesmo nunca falei nada a esse respeito. Pode parecer uma resposta evasiva. Só que não, queridos. A resposta de Cristo aqui é muito mais como está na NVT. Jesus disse: é como você diz. É uma resposta afirmativa. Eu diria até que é categórica. Jesus está dizendo aqui para Pilatos: é exatamente isso, Pilatos. Eu sou de fato o rei dos judeus. E para me ajudar aqui nessa tese, eu vou usar o Evangelho de João. Porque João, ele traz para nós uma narrativa mais ampla acerca deste encontro de Jesus com Pilatos. E no Evangelho de João, lá no capítulo 18, verso 37, depois da pergunta feita pelo governador, a resposta que João narra no seu Evangelho, que Jesus teria dito é: o Senhor está dizendo que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Repare que não tem nenhum tipo de tentativa de escapar da resposta. Jesus afirma categoricamente: você é o rei de Israel? Sim, eu para isso nasci e para isso eu vim ao mundo. A resposta de Jesus a Pilatos confirma a sua identidade. Jesus é o rei de Israel. Jesus é o Messias prometido. Inclusive, essa resposta de Jesus no versículo 11, ela vai ser crucial para aquilo que nós vamos ler mais à frente no verso 37 de Mateus 27, onde ele diz: por cima da cabeça de Jesus na cruz, puseram escrito a acusação contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. E esse versículo aqui, ele tem uma importância histórica e também teológica muito grande. Porque os apóstolos, neste momento aqui, Mateus, quando ele escreve o seu evangelho, os apóstolos estão anunciando para o mundo, por meio dos seus escritos, por meio dos seus relatos, que o Messias esperado pelos judeus é o rei que foi crucificado. É exatamente isso, por exemplo, que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1:23, onde ele diz: mas nós pregamos o Cristo. Nós pregamos o Cristo, ou seja, nós anunciamos o Cristo. Quem é o Cristo? O Messias, o rei libertador que foi prometido por Deus e anunciado aos judeus. Nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então, segundo Paulo, esta informação que eles anunciam, que eles pregam sobre o Messias crucificado, é, segundo ele, motivo de escândalo para o judeu e motivo de achar loucura para o gentio. Mas por quê? Por que será que o judeu considera um escândalo? E por que o gentio considera uma loucura? É escândalo para os judeus porque para eles a ideia de um Cristo triunfante, a ideia de um Messias que vem para reinar, sendo crucificado, pendurado em uma cruz, era motivo para eles ficarem escandalizados. Não, isso não é possível. O Messias vem reinar, o Messias é triunfante. Eu não quero isso, eu não aceito essa mensagem. Era escândalo. Agora, para o gentio, e aqui provavelmente Paulo tem em mente o mundo dentro da cultura helenística, dentro da influência filosófica grega, para eles, para este mundo, um Cristo crucificado era loucura, porque
Porque dentro da filosofia grega, como você encaixa a ideia de que Deus veio ao mundo e morreu como um de nós? Isso é loucura. Isso não tem lugar dentro do nosso pensamento. Isso é coisa de gente que não está raciocinando, de gente que não pensa. Mas quando a gente pensa de nós hoje, irmãos, e aqui eu falo da nossa realidade como brasileiros, nós fomos educados dentro de uma base cristã. Um país que foi colonizado pelo catolicismo romano. Nós nos acostumamos com as imagens do Cristo crucificado. Nós crescemos olhando crucifixos pendurados na parede das casas. Quem não lembra, na casa da avó, um crucifixo lá pendurado na cozinha, na sala. Nós crescemos com figuras de Jesus carregando a sua cruz. A ideia de um Cristo crucificado, para nós, certamente não causa escândalo, como causaria um judeu. Certamente nós não consideramos loucura, como o mundo gentil na época de Paulo consideraria. Nós convivemos com isso. Nós estamos familiarizados com essa ideia. E talvez a reação resultante do nosso convívio diário com símbolos cristãos não seja o escândalo nem a loucura, mas a indiferença. O Cristo crucificado passou a fazer parte da cultura do nosso país, de tal forma que aquilo está tão presente, tão comum na nossa vida, que nós não paramos para pensar no assunto. Nós não paramos para meditar no que isso significa. Qual as consequências, qual a ideia por trás disso? O que significa dizermos que nós pregamos um Cristo crucificado? Isso se tornou mero ritual, uma religiosidade. O sentido, a mensagem, a ideia, isso foi perdida. Se você é como eu, que foi criado dentro de uma família católica romana, você deve ter passado por experiências como eu passei, de conviver com aquilo, de até ir na igreja cristã, fazer aqueles ritos tradicionais da igreja católica, Eucaristia, Crisma e tudo mais, mas nunca sequer ter meditado sobre o assunto com seriedade. Nunca sequer ter pensado sobre quem é Jesus, por que ele veio, por que ele morreu, quais são as consequências disso. Não há essa preocupação, há só uma indiferença, um contentamento com aquilo que é apenas superficial. E é por conta disso que eu gostaria aqui de resgatar de forma prática algumas consequências de nós crermos nessa declaração, que é o título da exposição desta manhã. Quais são as consequências de nós crermos que o Messias esperado é o Rei crucificado? Se eu acredito nisso, quais os impactos que essa afirmação possui no meu relacionamento discipulado pessoal com Cristo? Se eu digo ser um discípulo do Rei Jesus, se eu creio em algo como Paulo vai dizer lá em Filipenses 2, 9 a 11, onde ele diz: por isso também Deus o exaltou, a Cristo, Jesus de Nazaré, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Qual a consequência prática de crer nisso? De que Jesus tem o nome sobre todo nome, de que todo joelho se dobre sobre ele, porque Cristo é Senhor, é majestade nas alturas, Rei sobre nós. Quais são as consequências de crermos nisso? E eu vou destacar 3 consequências que devem fazer parte da nossa crença verdadeira de que o Messias esperado é o Rei crucificado. Primeiro, se Jesus é Rei, ele é sempre ouvido. A palavra do Rei jamais é desprezada. O Rei, ele é sempre ouvido com a máxima atenção.
Você consegue imaginar a figura de um rei sendo desprezado? Você consegue imaginar um rei onde as pessoas o ignoram? Onde as pessoas deixam ele falar sozinho? Talvez aqui a gente tenha uma dificuldade para pensar em termos de reinado, de monarquia, de um rei soberano, porque vivemos em uma democracia. Não faz parte da nossa cultura a ideia da monarquia. Nós não vivemos nessa parte, nesse tipo de governo. E aqui talvez haja essa barreira para nós entendermos o que é de fato a palavra de um rei. Ainda mais dentro de um contexto que, em nosso país, os próprios presidentes são tratados de qualquer forma. Os presidentes falam, a gente não dá nem bola porque eles estão falando. Você pode ignorar. Há no nosso contexto um descrédito das autoridades, né? As autoridades já não são levadas a sério, nem mesmo autoridades familiares, pai, mãe, hoje em dia, professor, policial, tudo parece que foi sendo sufocado por uma ideia de que faça você o que você quiser. Só que na ideia de uma monarquia, nos termos bíblicos, quando o rei fala, os súditos estão atentos às suas palavras. O rei falou, opa, o que o rei está dizendo? E aí a gente pensa no contexto cristão que nós vivemos. Como que os cristãos, de maneira geral, lidam com a palavra do seu rei? Será que a atitude em relação às palavras de Jesus refletem uma fé verdadeira em um soberano reino? Será que hoje os cristãos estão atentos às palavras do seu rei? Será que estão preocupados? Será que querem aprender sobre o que ele diz? Essa simples disposição fala muito acerca do cristianismo que nós vivemos. Como é o seu próprio relacionamento em relação às palavras do rei? O seu relacionamento pessoal com a palavra de Deus indica que você é um súdito verdadeiro deste rei que foi crucificado? Você está atento e preocupado com o que diz a Cristo? Então essa é a primeira consequência de crermos nessa declaração. A segunda, uma ligada à outra, é que o rei ele é sempre obedecido. Quando o rei ordena, as suas ordens são cumpridas. As suas ordens são mandamentos que devem ser obedecidos. Não existe um caráter facultativo nas ordens do rei. O rei ele está no controle. Ele decreta, ele ordena, ele comanda. E se nós estamos debaixo do seu reinado, a obediência não tem um caráter opcional. O rei falou, mas eu posso considerar se eu vou ou não obedecê-lo. Isso não existe. O que o rei faria se fosse desobedecido? Quais são as consequências de se opor a um rei soberano? Se nós cremos que Jesus é o Rei Messias, então, inevitavelmente, nós temos que buscar uma vida de completa obediência às suas ordens. E aí, como consequência direta da obediência incondicional, vem a terceira implicação de crermos que Jesus é Rei. A terceira é, os súditos refletem o seu Rei. E essa é uma verdade que, se você está acostumado com o Antigo Testamento, você percebe lendo os livros de reis, os livros de crônica. Por quê? Porque ao longo da história dos reis de Israel, você percebe sempre essa verdade ali. O rei, em um determinado momento da história, ele era sempre uma espécie de reflexo do próprio povo. Se o rei era mau, se o rei era desobediente à palavra de Deus, o povo, de maneira geral, seguia o comportamento do monarca. Era um reflexo. Quando o rei era mau, o povo era mau. Eles andavam no caminho do rei. O rei é aquele que guia, o que comanda, o que impõe suas leis, o que dá ordem ao povo, aos súditos. E os súditos passam a viver de acordo com as ordens do rei e, consequentemente, refletem um pouco do seu caráter. Ou seja, se nós ouvimos as palavras de Cristo atentamente, se nós temos uma disposição para obedecer a Jesus,
incondicionalmente, mesmo quando os seus mandamentos entram em choque com as nossas próprias ideias e vontades, qual vai ser a consequência disso? Nós vamos nos tornar semelhantes a Ele. Nós vamos seguir os seus passos. Nós vamos seguir as suas ordens. Nós vamos seguir os seus comandos. E aí nós não podemos esquecer que nós hoje vivemos entre dois reinos. Nós vivemos entre dois reinos. E nós vamos ser, mesmo que inconscientemente, mesmo que você não pense nisso, você vai ser semelhante aos governadores desses dois reinos. Ou nós vamos refletir em nossa vida a oposição a Cristo, a oposição a Deus, ou nós vamos refletir o próprio Cristo. Não há um caminho intermediário aqui. Nós sempre seguiremos os nossos pais. Nós sabemos que há apenas duas famílias no mundo. Nós vamos seguir a uma delas. Então a resposta de Jesus a Pilatos, no texto de hoje, confirma a sua identidade. Jesus é o Rei Messias, o Cristo de Deus. Agora nós veremos, com base no texto, que o silêncio de Jesus demonstra a sua disposição. Os versos 12 até a primeira parte do verso 14. Diz o texto: E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: Não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra. E aqui mais ou menos vamos imaginar o que está acontecendo. Os líderes religiosos estão ali, realizando ferozmente as mesmas acusações contra Jesus por vários minutos. E ali está Pilatos, observando aquela situação e especialmente observando a postura de Jesus diante disso. E certamente não era a reação de um homem comum que fosse acusado de um crime passível de pena de morte. Se nós formos imaginar uma situação normal, certamente a pessoa que está sendo acusada injustamente de um crime que vai ser condenado, se for condenado, será a morte, a pessoa vai tentar se defender de todas as formas. Mas o texto nos diz aqui que Jesus não disse nenhuma palavra. E aqui, irmãos, se Jesus não dissesse nada, se Jesus ali não colocasse o seu ponto de vista diante da situação, Pilatos ele não teria muito o que fazer a não ser condenar Jesus. Ele não teria muito o que fazer, porque a única defesa ali era da própria pessoa, colocando o seu ponto de vista, o seu ponto da história. Jesus ele havia respondido: Olha, a acusação que eles me fazem é verdadeira. Eu sou de fato o rei de Israel. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. E agora, juntamente com a resposta, nós temos o silêncio diante dos opositores. Isso significa admissão de culpa. Para Pilatos, ao olhar Jesus não se defendendo, Jesus está renunciando qualquer possibilidade de ser inocentado aqui. Mas Cristo sabe de tudo isso. Cristo sabe que chegou a hora dele cumprir a sua missão. E que o seu silêncio aqui é necessário. É necessário porque ele cumpre com profecias. E aqui é um caso que Mateus não nos dá o texto. Ele não diz, olha, isso se cumpriu. Mas nós podemos ver claramente o cumprimento de Isaías 53:7, que diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O silêncio de Jesus, nesse momento crucial do seu julgamento, demonstra a sua disposição em cumprir com a missão que lhe foi concedida pelo Pai. Conforme ele mesmo já havia anunciado em Mateus 16:21, que Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Era necessário, Jesus disse. Era necessário. Por quê? Porque Deus havia decretado
E você pode ver o decreto de Deus em Isaías 53, também no verso 12, onde vai dizer: pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos. Era necessário, porque Deus havia decretado, isso aconteceria. O silêncio de Cristo demonstra para nós a sua disposição inabalável em nos salvar, porque esta era a sua missão. E aí, quando nós falamos em missão, e quando nós vemos a disposição de Cristo em cumprir a missão que o Pai lhe concedeu, eu imediatamente penso: mas e nós? E nós que fomos salvos por Ele? Será que nós também não temos uma missão para cumprir? Será que nós não temos que mostrar também algum tipo de disposição para com Deus? E a Bíblia é muito clara, irmãos, em relação ao nosso papel como discípulos de Cristo. Nós não estamos no mundo a passeio. Nós temos uma missão também. A nossa missão, que inclusive está estampada no cartaz ali da nossa igreja, é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. O povo do Senhor no mundo, a sua igreja, os salvos, eles precisam, é a sua missão, refletir a Deus, ser luz aqui neste tempo presente. E aqui neste ponto nós podemos encontrar um aspecto de continuidade entre a nação de Israel no Antigo Testamento e a igreja no tempo presente. Há aqui um aspecto de continuidade. Em que sentido? No sentido de que, da mesma forma, as nações deveriam olhar para Israel e perceber que aquele era um povo diferente, e querer, assim, conhecer o povo melhor, e querer, então, conhecer quem é Yahweh, o Deus deste povo, que é tão diferente dos outros. Da mesma forma, nós, a igreja do Novo Testamento, temos que desempenhar esse papel. Deus nos escolheu, Deus nos salvou para sermos as suas testemunhas neste mundo. Para que agora a gente possa declarar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. O crente, ele é descrito como nova criatura. Se nós pegarmos as expressões usadas para a regeneração que o Espírito faz em nós, elas ilustram essa realidade. A Bíblia fala em conversão, em regeneração, novo nascimento, nova natureza. Todos esses termos implicam uma mudança completa. É algo totalmente novo, é diferente. O crente passa por uma transformação impossível de não ser notada. Essa é a ideia dos termos. Uma conversão é a mudança de rota. Estou indo para essa direção, vou ao contrário agora. Isso é percebido. Isso tem que ser notado. A implicação dessa nova realidade espiritual, algo que Deus faz em nós, mudando a nossa natureza, e se é Deus que faz, então não há como ser impedida, não há como limitarmos essa transformação, ela tem que ser notada. Uma vida transformada é uma vida diferente daquela que permanece na escuridão. Uma vida do salvo, ela é diferente da vida do que não foi salvo. É isso que implica os termos. O estilo de vida de um cristão, seja no âmbito público ou privado, tem que validar as verdades bíblicas, irmãos. A nossa maneira de viver deve ser o resultado da experiência de alguém que nasceu de novo. Uma pessoa que vive consistentemente de acordo com os princípios da sua fé, porque nós cremos que Jesus é nosso Rei, que nós temos que obedecê-lo, ouvi-lo. Agora imagina alguém que prega que a Bíblia é inerrante, mas a vida da pessoa demonstra uma ética contraditória.
Ou ele fala tanto de Deus, do perdão, de amar o próximo, mas olha a maneira como ele trata a esposa dele. Tem algo errado. Pô, o irmão fala aí da Bíblia, fala de Deus, mas ele vive como qualquer outra pessoa do mundo. O que um não cristão vai concluir disso? Ele diz que a Bíblia não tem erros, que a Bíblia é verdade objetivo para a vida dele, mas ele não vive assim. Então, nem ele mesmo crê nisso. É essa a conclusão. Ou ele prega algo que ele não vive, ele não crê no que ele prega. E infelizmente, irmãos, essa é uma realidade muito presente em nossos dias. Eu creio que todos nós aqui conhecemos pelo menos uma pessoa que não quer nem ouvir falar de igreja evangélica. É difícil a gente não conhecer alguém. Tem pavor, que não quer nem saber. Por que será que isso ocorre? Infelizmente, eu diria que um dos principais motivos é que essas pessoas olham o discurso do meio evangélico sendo contradizido pela própria prática do meio evangélico. É uma contradição ambulante. Eles falam sobre algo, mas a vida não autentica a pregação. Eles não vivem o que pregam. Tem um teólogo que diz que, de acordo com as Escrituras, o único obstáculo para os incrédulos deve ser a cruz. Olha, o único obstáculo para a incredulidade é a cruz. Por quê? Porque, conforme Paulo diz, ela é escândalo para o judeu e loucura para o gentil. Então, o obstáculo para alguém crer é a própria pregação. A pessoa achar aquilo escandaloso ou loucura. Só que eu temo que nos nossos dias, talvez isso tenha mudado um pouco. Porque a maioria não se escandaliza com a cruz. A maioria não acha loucura a ideia do Cristo crucificado. Talvez o maior obstáculo ao evangelho no tempo presente sejam as ações antibíblicas daqueles que alegam ter sido redimidos pela cruz. Talvez seja o maior obstáculo dos nossos dias. Ações antibíblicas daqueles que dizem ser salvos. Já parou para pensar nisso? É triste, irmãos. Não adianta. Se o mundo incrédulo não olhar algo diferente, o mundo incrédulo jamais vai acreditar naquilo que nós falamos sobre Cristo, sobre a nossa fé, até que eles vejam primeiro a verdade sendo manifestada através de nós, na nossa própria vida, no nosso comportamento. O mundo precisa olhar para nós e ver em nosso meio casamentos que são diferentes. Olhar relacionamento marido e mulher e perceber, mas o que tem de especial nesse casal? Eles não são como a maioria dos casais que eu conheço. E aí então descobrir qual foi a verdade que transformou aquela família. Olhar para maridos que são diferentes. Mas olha só, ele não trata a esposa dele de uma maneira completamente diferente daquilo que eu conheço. Olha o sacrifício que ele faz pela esposa. Da onde vem esse amor incondicional? E aí apresenta a Cristo. É porque esse é o motivo. Não sou eu, é Cristo. Olhar para esposas diferentes, que ao invés de tentar passar o marido na liderança, querer ter o controle, se submete amorosamente ao seu esposo, que busca cumprir com seu papel, e aí as outras mulheres vão olhar, mas o que ela tem de diferente? O que ela sabe que eu não sei? Qual é o livro que ela anda lendo? É Cristo na minha vida. Olhar para famílias diferentes, para filhos que se comportam de maneira diferente. Filhos que são tementes aos pais, que buscam honrar, que falam com as pessoas de maneira educada. O Senhor, a senhora, me permite, por favor. São pequenas coisas que vão mostrando a diferença. E aí você diz, olha, não é a nossa educação que fez eles assim, foi Cristo. É a Bíblia que transforma. Nós anunciamos Cristo desde o berço. Olhar funcionários que agem de maneira diferente, que não ficam tentando roubar o seu patrão por meio de
fazer corpo mole na hora do serviço, por meio de tentar arrumar uma forma de ganhar mais além do seu próprio salário, que não tenta ter um jeitinho para se dar bem. E da mesma forma olhar para chefes, para patrões, para donos de empresas que são diferentes, que são generosos, que valorizam, que pagam com as suas obrigações os impostos de maneira correta, que mesmo na dificuldade não abrem mão dos seus princípios. E aí então nós vamos poder mostrar ao mundo o que é que faz diferença na nossa vida. E principalmente olhar para uma igreja diferente. Olhar para uma igreja diferente, que recebe as pessoas sem discriminação, que não faz de um maior do que o outro, que não tem uma visão comercial, que quer expandir, que quer crescer, que quer ter lucro, que quer ser grande, mas que quer cuidar das vidas que chegam até ela, que quer ensinar o verdadeiro evangelho, que o que importa é Cristo sendo anunciado, conhecê-lo e torná-lo conhecido. Seremos perfeitos? Não. Porque nós sabemos que é impossível. A palavra de Deus não nos cobra a perfeição, mas ela nos cobra a santificação. Nós lemos aqui em Hebreus 12, 14. Hoje, mais uma vez o texto vem complementar com aquilo que está sendo preparado. Santificação. A Bíblia não nos pede perfeição. Nós podemos tropeçar, nós vamos errar, nós vamos pecar, mas não haverá nenhum no céu que não foi santificado, tanto posicionalmente quanto progressivamente. A Bíblia nos cobra a andar nos passos daquele que nos salvou. Aí eu pergunto, como nós temos andado neste mundo, irmãos? A minha vida prática confirma a minha mensagem? Será que quando eu prego o Evangelho para alguém, a mensagem que eu transmito, ela é prejudicada ou autenticada pela minha conduta e pelo meu testemunho? Porque ela vai passar por isso, irmãos. Quando você entrega a mensagem, ela pode ser verdadeira, ela pode ser o Evangelho puro e simples sendo entregue, mas diante de um incrédulo, ele fará esse crivo. A sua mensagem ela será prejudicada pelo seu testemunho ou será poderosamente autenticada. A pessoa vai dar muito mais, vai ter muito mais atenção para aquilo que você falar se a sua vida estiver respaldando a mensagem da cruz. Então a resposta de Jesus a Pilatos aqui confirma a sua identidade. Jesus é o Rei Messias, o Cristo de Deus. O seu silêncio demonstra a sua disposição em cumprir com a missão do Pai e salvar muito de seus pecados. E por fim, a sua pessoa causa reações. Verso 14. Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. E aqui mais uma vez vamos tentar imaginar o que Pilatos está vendo neste momento. Diante deles estão os líderes religiosos da nação de Israel, acusando ali Jesus. E eu consigo imaginar as acusações feitas com ódio, com raiva, com certa violência, porque é isso que nós vimos acontecendo quando Jesus foi julgado na casa do sumo sacerdote. Agrediram até fisicamente Jesus naquele momento. Então é possível imaginar essas acusações sendo feitas com veemência, com ódio no rosto, com ódio nos olhos. Acusações de que Jesus é um agitador, um revolucionário, alguém que quer tomar o trono de Israel. E como que alguém poderia tomar o trono de Israel sem o uso da força? O Império Romano estava no poder. Se ele é um revolucionário, ele estava tramando usar da força para obter o trono. Só que Pilatos não é um ingênuo, Pilatos é, como a gente diria, um cara experimentado. Nenhum homem chega ao posto de governador da parte de um território do Império Romano sem ser minimamente astuto, sem saber discernir interesses, sem ter uma percepção de quem são as pessoas ao meu redor. Pelo contrário, Pilatos devia ser um homem extremamente bem atento a tudo o que acontece. E aí Pilatos, esse homem astuto, está ali observando.
E aí ele olha para os acusadores, os religiosos, provavelmente nervosos, né, com sangue nos olhos, com ódio em relação a Cristo. Esses homens acusam Jesus de ser um homem violento, agitador, alguém que promove discórdia e revolta entre o povo. Mas daí Pilatos olha para Cristo e o que ele enxerga em Cristo? Um indivíduo calmo, sereno e tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo. Que não revidava a ofensa, que não se defendia sequer das acusações recebidas, com uma tamanha tranquilidade que parece que ele tem tudo sob controle. Nem um pouco nervoso com aquela situação. E é isso que deixa Pilatos admirado. Surpreso, também poderíamos traduzir aqui essa palavra, ou talvez a melhor tradução, na minha opinião, para a palavra original no grego, maravilhado. Pilatos olhou e disse, não, isso não é comum acontecer. Estou maravilhado com essa situação. Olha só esse homem aqui. Não é possível. Tem algo diferente. E a verdade é que a pessoa de Jesus Cristo sempre causa reações. Ninguém nunca teve um encontro pessoal com Jesus e permaneceu da mesma forma. Até mesmo os demônios, a Bíblia relata, reagiram à presença pessoal de Jesus Cristo. Mas de todas as reações possíveis, existe uma, e apenas uma, que é fundamental. Essa reação fundamental e única nós encontramos nessa mesma história, só que no relato de João, no seu evangelho. Lá em João 37, João nos conta que Pilatos perguntou, então você é o rei? E Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então, diante de todas as reações possíveis à pessoa de Cristo, e aqui nós podemos pegar da oposição completa e violenta, aquele que se opõe de maneira violenta a Jesus, no caso os religiosos aqui são um bom exemplo, até aqueles que admiram Jesus. A admiração, que olham para Jesus e ficam admirados com a história de Jesus, com a pessoa de Jesus, como foi o caso de Pilatos. Podemos ir de um extremo para o outro. Só que a única reação que salva, a única que de fato nos interessa, é aquela que abre os nossos ouvidos para o Filho. Como ele diz, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. A única reação que nos interessa é aquela que crê no testemunho da verdade que Jesus trouxe ao mundo. A única reação que nos interessa é aquela que abraça com fé o Evangelho, que são as boas notícias vindas da parte de Cristo. E quando Jesus fala em ouvir a sua voz, assim como ele diz também naquele texto de que ele é o bom pastor e que as suas ovelhas estão atentas a ele, isso não significa apenas conhecer a verdade. Não é esse o ponto. Não é ouvir no sentido de que você ouviu o Evangelho. Não é essa a reação que nós queremos. Até porque muitos conhecem o Evangelho. Muitos conhecem essa mensagem. Mas poucos são os que de fato creem nela. A fé salvadora, a fé que transforma, que regenera, que nos faz nascer de novo, aquela que faz diferença na nossa vida, aquela que nos insere no povo santo de Deus, ela envolve 3 aspectos fundamentais. Hoje eu estou cumprindo a regra do pastor Batista, né? Pregação de 3 pontos, aplicação de 3 pontos, assim nós vamos. Primeiro, a fé salvadora, aquela que transforma, aquela que faz diferença na sua vida, a que nos insere na igreja, em primeiro lugar, envolve o conhecimento de quem Cristo é. Todos nós conhecemos Jesus, certo? Todos nós conhecemos Jesus.
Possivelmente, eu até diria que a maioria das pessoas do nosso país sabem verdades fundamentais sobre Jesus. Eu vou dizer aqui a principal verdade sobre Cristo, que é o resumo do Evangelho. Deus se fez carne em Jesus, habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. É o Evangelho. Simples. Muitas pessoas sabem disso. Muitas pessoas sabem disso. Deus se fez carne em Jesus, habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Só que saber disso apenas é suficiente para nos salvar? Deus, ele vai salvar todos aqueles que possuem essa informação? Eu creio que não. Eu creio que não. E por conta disso, nós não podemos parar apenas no conhecimento. Nós temos que ter um segundo passo. O segundo passo é que a fé salvadora envolve a aceitação de quem Jesus é e do que ele fez. E aqui nesse segundo passo, você não apenas conhece a Jesus, mas você consegue compreender intelectualmente o Evangelho. Você entendeu a mensagem. Você entende o porquê Deus veio até nós. Você entendeu o porquê que ele habitou entre nós, o porquê que ele morreu. Por que ele morre pelos nossos pecados? E você entendeu a importância da ressurreição. E você compreendeu e você concordou com isso. Realmente faz muito sentido. Acho que realmente é verdade. Só que uma pessoa pode entender algo e ainda assim não aceitar no seu coração como algo de fato verdadeiro. Exemplo. Alguém me convida para pular de bungee jump. Sabe o que é o bungee jump, né? Aí no alto de uma ponte lá, amarra uma cordinha nos cadarços e se joga. E alguém me convida, olha, vamos lá pular de bungee jump. É bem seguro, o equipamento suporta tranquilamente, 300 quilos. O pessoal testa lá, nunca aconteceu nenhum perigo, nunca aconteceu nenhum desastre lá, nada, né? Ninguém morreu pulando naquele lugar. É muito seguro. Pode pular sem medo. Eu posso até acreditar na pessoa. Eu posso acreditar que o equipamento é seguro, que suporta o meu peso, que ninguém nunca sofreu nenhum acidente naquele lugar. Mas saltar é outros 500. Eu confio, mas não vou pular, meu querido. Deixa aqui que tá bom. Estou seguro aqui mesmo. É por isso que é necessário ainda um terceiro passo para a fé verdadeira. É um terceiro passo para chegar na fé salvífica. E esse terceiro passo envolve a confiança somente em Cristo para a salvação. Então uma pessoa pode entender as boas novas de Cristo, pode até aceitar como sendo verdadeiras as informações, e mesmo assim não confiar em Cristo para a sua salvação. E aí quando nós vamos para os termos originais, lá para a palavra grega, que é traduzida por crer e por fé, elas sempre incluem a ideia de confiança e dependência. Então, quando Jesus diz em João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, crer aqui, no termo de João, envolve conhecimento, envolve aceitação, envolve a confiança. Eu creio de fato. Eu possuo a fé salvífica apenas quando eu tive um encontro com Jesus, eu sei quem Ele é, eu acredito em quem Ele diz ser, e aí então eu deposito uma total confiança de que é apenas por meio dele, daquilo que Ele fez por mim, que eu posso ser salvo dos meus pecados. É neste momento em que eu tenho as informações, e aí eu abro mão de todo o resto do tipo, eu não confio em mim mesmo. Eu não confio naquilo que eu faço. Eu não confio em outras formas ou outras maneiras. Eu não acredito naquilo que dizem de que todos os caminhos levam a Deus, porque apenas em Cristo eu aprendi isso e eu confio nisso. E eu não acho que eu vou ser salvo porque eu frequento uma igreja. Eu não acho que eu vou ser salvo porque eu sou devoto, porque eu leio a Bíblia com regularidade, porque eu faço orações com frequência. Eu não confio em nada disso.
Eu não confio nisso para me salvar. Eu confio apenas em Cristo. É somente Ele que pode me salvar. Não há mais nada que eu possa acrescentar. É neste ponto onde você conheceu a Cristo, acreditou na mensagem e confiou nele. Eu não vou tentar me justificar. Eu não vou tentar achar uma maneira de eu me sentir salvo porque eu estou fazendo algo. Não, eu descanso apenas naquilo que Ele fez por mim. E se você está aqui, nessa manhã de domingo, eu posso dizer com segurança que você conhece Jesus. Que você provavelmente aceita as verdades do Evangelho, compreende pelo menos as verdades fundamentais, porque senão você dificilmente estaria aqui. Mas eu não posso afirmar se você possui confiança somente em Cristo para a sua salvação. Isso eu não posso saber. Você certamente reage de alguma forma à pessoa de Jesus Cristo, a quem Ele diz ser, a sua mensagem. E essas reações, elas podem ir de extremos, oposição, muitas vezes violenta, até uma sincera admiração, um carinho, um amor ali por Jesus. Você pode até considerar ele uma figura histórica importante, que você gosta da história. O problema é que nenhuma dessas reações modifica a terrível verdade de que a morte é a retribuição ao nosso pecado. Somente a fé em Cristo, a confiança completa e incondicional em Jesus pode mudar essa situação. Então nós poderíamos concluir aqui que todos os caminhos levam à morte. Todos os caminhos. Vamos mudar aquela frase tradicional? Começar a dizer, olha, mas todos os caminhos levam a Deus. Aí você vai largar na cara da pessoa. Não, todos os caminhos levam à morte. Não, estou brincando, é para largar na cara, né? Mas pode ser um argumento, né? Se você mostrar, olha, todos os caminhos levam de fato à morte. Por quê? Porque qualquer reação a Cristo, desde a oposição até a admiração, não lhe salvam. Só há um caminho que leva à vida eterna. E este caminho é a fé salvífica. É quando você confia somente em Cristo, no Messias esperado que foi crucificado, que morreu a nossa morte e reviveu para um dia igualmente revivermos. Então, quando alguém pergunta, você é salvo? A resposta tem que ser na hora. Sim, é claro que eu sou salvo. Por quê? Porque eu não confio em nada além do que Cristo. Eu não tenho por que ter dúvida, porque não depende de mim. Eu confio somente em Cristo. E Ele já fez. Ele morreu pelos meus pecados. E Ele ressuscitou. Ou seja, o Senhor aprovou a sua obra. O Senhor aprovou, Deus autenticou que Ele aceitou o sacrifício de Cristo. E se Ele ressuscitou, eu posso ter a certeza de que um dia eu também ressuscitarei. Então, quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, nós não temos no Evangelho aqui uma declaração explícita do evangelista com o seu propósito. Mateus não escreve ali, diferente de João, que João vai dizer lá no capítulo 20, versos 30 a 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados, João ele explica, diz, olha, eu registrei tudo isso aqui com esse propósito, para que vocês creiam em Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo tenham vida em seu nome. Mateus não faz isso. Ele não escreve no seu evangelho o seu propósito. Só que é possível nós encontrar o propósito, por mais que ele não tenha escrito. Nós encontramos o propósito no contexto de todo o livro. Mateus quer nos mostrar a incrível verdade que foi presenciada e testemunhada por ele mesmo, de que o Messias esperado, o Salvador prometido por Deus, é o Rei que foi crucificado. E agora eu pergunto, irmãos, como você reage diante desta afirmação?
Como você reage diante deste propósito de Mateus? Você crê nisso? E mais importante, você confia a sua salvação somente no Rei crucificado? Então eu gostaria que você tivesse aqui um breve momento de meditação pessoal em tudo aquilo que foi dito aqui. E na sequência nós vamos orar para encerrar mais uma exposição no Evangelho de Mateus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo milagre, Senhor, que o Senhor providenciou a nós, por meio da sua encarnação, por meio da missão que o Senhor veio cumprir, de morrer pelos nossos pecados, de fazer aquilo que nós somos incapazes de fazer. Como pecadores, não há nada que a gente possa apresentar diante do nosso Senhor e Deus que faça mudar a situação da nossa rebelião e da nossa condenação. Obrigado por textos como dessa manhã, qual nós podemos aprender de Cristo acerca da sua identidade. Jesus de Nazaré, essa figura histórica, Senhor, é quem ele diz ser, o Rei Messias, tão esperado, tão aguardado, que viria ao mundo para nos livrar do nosso pecado. O texto de hoje também nos mostra o silêncio de Cristo, que demonstra a sua disposição em nos salvar. Tudo o que aconteceu, o seu sofrimento, as suas dores, a sua morte, tudo isso faz parte do plano eterno do Senhor em nos redimir. O Senhor estava no controle de todos esses eventos, como as Escrituras nos mostram. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo que foi moído em nosso lugar. Obrigado por ter carregado as nossas dores na cruz do Calvário. E diante disso, Pai, é impossível que não tenhamos reações. É impossível não reagir diante de uma história como essa. Diante dessa mensagem, Senhor, das boas novas de salvação que há em Jesus Cristo. Não permita, Pai, que o nosso coração se endureça para essa verdade. Age com o teu Santo Espírito, abrindo os nossos olhos, nos fazendo não apenas conhecer, não apenas crer, mas também confiar, Senhor, como nossa única solução, como o único caminho para a nossa redenção. E aí então, Senhor, como novas criaturas, como pessoas que nasceram de novo, lembrar que nós temos uma missão extremamente importante no mundo. Permanecer conhecendo o Senhor e torná-lo cada vez mais conhecido, aonde quer que a gente vá. Que a gente faça a diferença, Pai. Que a nossa vida autentique, Senhor, a nossa mensagem. Que o nosso testemunho venha a corroborar com tudo aquilo que pregamos. E não sejamos como aqueles que pregam, mas não fazem. Que não vivem de acordo com a palavra do Senhor, com os seus mandamentos, com tudo aquilo que Ele nos ordena. Porque nós cremos que Tu és Rei sobre nós, Rei soberano e Senhor, para todo sempre. Nós oramos, Pai, em nome de Cristo. Amém.